Paz do Senhor GP, paz do Senhor Igreja, como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui é o Thales para mais um devocional aí nosso e espero que você esteja aí, continue firme, né? Estamos cada dia, cada mês que passa aí, nós estamos entrando num novo livro, uma nova história que eu sei que está agregando muito na sua vida, porque eu sei que na minha está e a gente tem aprendido tanto, né? Então hoje a gente vai continuar, segundo Samuel, no capítulo 8 a 11. E o que me atentou aqui foi no capítulo 11, né? Que a Bíblia fala que, decorrido um ano, no tempo que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Sabe, se era o tempo dos reis irem para guerras, por que Davi decidiu ficar em Jerusalém? A Bíblia fala logo depois que com essa decisão de Davi de não ir para a guerra, de não guerrear, ele estava fazendo o quê? Ele estava tirando um cochilo no seu palácio à tarde. Ele decidiu se levantar, foi dar uma volta no terraço e aí ele viu uma mulher tomando banho, que era Batseba, que era a esposa de Urias, que estava na guerra, aonde Davi era para estar. E a gente sabe tudo aquilo que aconteceu. O pecado entrou na vida de Davi, Davi praticamente manda matar Urias, né? Então, o que eu aprendo aqui, queridos, é que a gente não pode fugir de viver uma vida ocupada. Uma vida sem ocupação no Senhor, ou seja, em relação a servir, em relação até guerras mesmo, até lutas que a gente tem que colocar o Senhor junto, que Deus às vezes ele permite certas batalhas em nossas vidas para que a gente, sabe, se aproxime dele, intimidade, em busca, sabe, e guerreie junto com ele. A pior coisa para a vida de um crente é quando a gente não tem nada. Quando você pergunta, e aí, como você tá? Não, tá tudo tranquilo. Não, mas não tem nada? Não, não tenho nada. Isso é preocupante, porque quando a gente não tem lutas e quando a gente não está ocupados com o serviço ao Senhor, os nossos olhos começam a querer outras coisas. A nossa mente começa a sair do Senhor, o nosso coração começa a sair do Senhor e a gente começa a ver outras coisas mais atraentes, que são atraentes não para o nosso espírito, mas para a nossa carne, como foi com Davi. Era para Davi estar ocupado guerreando, era para Davi estar lá na batalha junto com Urias guerreando, mas não, ele decidiu ficar em Jerusalém, ele decidiu não lutar, ele decidiu ficar tranquilo. E nessa que ele ficou tranquilo, os olhos dele foram cobiçados por uma mulher que não era dele, e a gente sabe que o pecado entrou, né? E aquilo ali acabou com ele, né? Porque a esposa ficou grávida, perdeu o filho, enfim, há uma consequência nisso tudo. Mas a gente tem que entender que uma vida sem lutas ou uma vida desocupada com o Senhor é um canal, é uma brecha, é algo que a gente está deixando abrir para a nossa carne, até para o inimigo tentar entrar. Por isso que é tão importante eu e você, nós estarmos ocupados com o Senhor. Nós estarmos ali sempre atentos com o Senhor, sempre atentos em servi-lo, em se colocar à disposição para o nosso líder, para a nossa igreja, em algum ministério, em alguma célula. Nunca viveu uma vida de sentar ir num culto só na igreja, sentar, assistir e ir embora. E depois passa a semana inteira e você não faz nada para o Senhor. E chega no final de semana a mesma coisa, você senta, você assiste. Deus nos chamou para sermos servos. Deus chamou todos nós para estarmos ocupados com Ele enquanto nós estamos aqui nessa terra. Porque Ele sabe disso. Ele sabe que quanto mais ocupado nós estivermos para Ele, menos o mundo nós vamos desejar, menos a carne nós vamos querer saciar, menos o pecado nós iremos querer. Então nós precisamos aprender a estar ocupados com o Senhor. Nós estamos ocupados até quando vem as guerras, até quando vem as dificuldades. Ele permite para que nós nos ocupem em oração, em leitura da palavra e em busca de intimidade com Ele. Então não é tempo de nós ficarmos em Jerusalém como Davi. É tempo de nós irmos para a guerra. Nós estamos indo aí para o final, né, de todas as coisas. Né? O Senhor Jesus vai voltar. E ainda a gente quer viver uma vida sem guerras. Sabe, a gente quer viver uma vida tranquila. Não tem como. Né? Daqui para frente nós precisamos entender que a nossa vida com o Senhor tem que ser a vida mais ocupada que existe. Nós precisamos nos ocupar com o Senhor, com a presença, com o serviço, porque a gente vai dar menos espaço para a nossa carne e para as coisas desse mundo.
Amém, queridos? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós entendemos que o tempo de hoje, o tempo de agora, não é um tempo onde nós devemos estar tranquilos, onde nós devemos ficar numa boa, nós devemos ficar em Jerusalém. Nós sabemos que o tempo de hoje é um tempo de guerra, é um tempo de batalha, é um tempo onde muitas coisas têm se levantado contra a igreja, contra nós, mas o foco de hoje, que eu creio que o Senhor está nos levando, é viver uma vida muito mais profunda de ocupação no Senhor, na Tua presença, no serviço, na Tua palavra, porque nós sabemos que nós estamos aí no tempo do fim e nós precisamos a cada dia mais, Jesus, estarmos com o Senhor, estarmos vivendo uma vida ocupada somente com o Senhor, que o Senhor seja o foco do nosso maior desejo, dos nossos olhos, da nossa mente, e que a gente não se distraia com as coisas desse mundo, que a gente não se distraia com os nossos olhos, com a nossa carne, Senhor, que os nossos olhos estejam sempre atentos ao Senhor, à Tua palavra, ao Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Então que nós possamos agora sair para a guerra. Todos os dias estar vivendo uma vida como se nós estivéssemos numa guerra, ocupados com o Senhor todos os dias. Que é isso que vai nos firmar cada dia mais no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.